Então, pessoal, começamos agora a nossa aula de número 4 e agora sim vamos partir apenas para questões, tá? Acabamos a teoria, finalizamos o decreto 7174, suas questões. Vamos partir agora para as questões avançadas de todo o assunto, né? Então, para essas questões, a partir de agora até o final do módulo, elas precisam que você tenha uma certa bagagem sobre licitações e contratos de TI. Então, é importante que você tenha estudado os módulos anteriores, módulos 1 e 2 do meu curso, né? E que você tenha realmente aprendido, pegado o espírito da coisa, se possível, né? Recomendei já várias vezes que vocês abram lá a instrução normativa número 4, dê uma lida nela, dê uma lida rápida também no decreto 7174, se você puder, né? Que isso vai lhe ajudar a consolidar alguns conceitos, tá? Mesmo assim, algumas das questões que vão ter adiante vocês talvez não saibam responder, porque são assuntos mais esparsos, assuntos remanescentes que não estão em nenhum daqueles normativos, daquelas leis que a gente já estudou, né? Aqueles mais comuns, Instrução Normativa número 4, Decreto 7174, né? Não estão nelas. Algumas das questões que eu vou trazer aqui para vocês cobram até entendimento do TCU a respeito do assunto, né? Então, fiquem atentos, não se desesperem se algumas dessas questões você não saiba responder a priori. O nosso intuito aqui, o meu intuito é justamente trazer essas questões mais difíceis, né? Com assuntos que não estão aí diretamente ligados nas principais leis e normativos, para que vocês peguem, aprendam, se familiarizem com tudo que já foi cobrado aí a respeito do tema de licitações e contratos de TI, tá? Então a primeira bateria de questões é sobre terceirização da TI de forma geral, tá? Então vamos ver aqui, as questões começam mais fáceis e vão ficando mais difíceis mais para frente. Então vamos lá. Primeira dessas questões avançadas, uma do CESP no concurso da Agência Nacional de Aviação Civil. A administração fica estritamente vinculada às normas e às condições do edital, e qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei 8666 de 93. Então, pessoal, uma questão mais geral, né, para vocês irem se aquecendo aí a respeito do assunto, beleza? Leiam e no próximo slide eu comento. Vamos ver então a resposta. Resposta certa, pessoal. A afirmativa está correta. Olha lá, um detalhezinho aqui, ó. Administração, pegar a caneta aqui. A administração fica estritamente vinculada às normas e condições do edital. Isso aqui eu falei aí no meio aí de alguma explicação lá atrás, no módulo 1 ou no módulo 2, que o que está no edital, né, é o que vai valer naquela licitação. Assim como quando você vai fazer um concurso público, o concurso tem que seguir todas as regras que estão ali no edital do concurso, né? Tem que cobrar apenas os assuntos que estão no concurso, a prova tem que ser na data e na hora que está ali no edital, né? Que é o instrumento convocatório, e na licitação é da mesma forma. Então, a administração, né, o órgão público, fica vinculado ao que ele colocou lá no edital. E outro detalhe é que qualquer cidadão pode impugnar um edital de licitação, né? Ele pode pedir a impugnação, né? Se vai ser aceito ou não, aí depende se o que ele está pedindo realmente é verdadeiro, né? Se existe alguma ilegalidade ali naquela licitação. Então, questão correta. Vamos lá para mais uma. Duas questões aqui, tá? Uma da FGV e uma do CESP. Primeira da FGV no concurso da Fundação Oswaldo Cruz 2010. A terceirização não garante por si só a qualidade do serviço. A outra, as atividades de informática, como as de telecomunicações, devem ser de preferência objeto de execução indireta. Então analisem essas duas questões, né? Vejam se estão certas ou erradas, e aí no próximo slide eu comento. As duas estão certas, pessoal. Então veja que elas estão falando aí da terceirização da TI, né? E a primeira fala da terceirização de forma geral, mas que também serve para a TI.
Olha lá, a terceirização não garante por si só a qualidade do serviço. É verdade, pessoal. Quando o órgão público está buscando resolver algum problema por meio da terceirização do serviço, né, contratar uma empresa que faça, ao invés de fazer com seus próprios servidores, com seus próprios funcionários, a administração está buscando aí uma série de vantagens, né? Muitas vezes os custos são menores, né? Talvez não o custo direto, mas os custos indiretos, né? Não ter que manter um quadro muito grande de servidores, não ter todo o trabalho administrativo para manter, para gerenciar tudo aquilo, né? Então, se busca a terceirização, simplificar, diminuir o tamanho da máquina administrativa, se busca a terceirização. E muitas vezes também se busca uma maior qualidade. Por quê? O órgão busca contratar uma empresa que seja especializada numa determinada área, num determinado tipo de serviço. E muitas vezes esse tipo de especialidade, esse tipo de especialista não tem no próprio órgão. Então se busca também qualidade por contratar uma empresa especializada. Mas a terceirização por si só, ela não garante a qualidade, né? A gente sabe que não é, vou terceirizar a coisa vai ficar excelente. Não é, né? Tem que se ter um bom planejamento da contratação, um edital bem preparado, bem feito, que realmente selecione, que coloque ali requisitos importantes para selecionar uma boa empresa e também, né, não apenas planejamento, mas durante a execução, na gestão do contrato, também o contrato tem que ser acompanhado de perto por pessoas, por fiscais que entendam daquele assunto, né? Então, por isso que a terceirização por si só, ela não garante a qualidade, mas, né, ela se busca muitas vezes uma qualidade, mas ela por si só não garante porque precisa de um bom planejamento e uma boa gestão de muitas coisas para se atingir isso. A outra questão, as atividades de informática, como as de telecomunicações, devem ser de preferência objeto de execução indireta. Pessoal, a execução indireta, né, para os que não lembram, eu falei logo no comecinho do primeiro módulo, nada mais é do que a contratação de uma empresa, a terceirização do serviço, né? Então, né, também falei isso lá no começo do primeiro módulo, que atividades de informática, telecomunicações, limpeza predial, manutenção, jardinagem, esses tipos de atividade que são mais executivas, né, relacionadas à execução, elas devem ser preferencialmente terceirizadas, né, ou seja, objeto de execução indireta. Beleza? Então, questão correta aí do TCU 2010. Vamos para mais uma do TCU também, tá? Atenderá aos atos normativos do MPOG, né, que é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a contratação por órgão público de suporte técnico para os processos de planejamento e avaliação da qualidade dos serviços de TI, desde que sob supervisão exclusiva de servidores do órgão. E aí, pessoal? Analisem bem, né? O CESP às vezes gosta de umas pegadinhas, mas parem, analisem com calma e no próximo eu comento. Vamos ver então a resposta. Resposta certa, pessoal. Questão correta, tá? Então vejam aqui, ó, atenderá aos princípios do MPOG, contratação de suporte, de serviços de suporte técnico para os processos de planejamento e avaliação da qualidade dos serviços. Lembrando mais uma vez, pessoal, lá no início do módulo 1 eu falei, né, que não se pode terceirizar as atividades de planejamento, de avaliação, de fiscalização. Essas atividades não podem ser terceirizadas. Mas é possível, né, se contratar, se terceirizar um serviço que dê suporte a essas atividades, né? De repente uma consultoria, uma empresa que vai fazer lá uma contagem, um segundo batimento, né? Então é possível que se contrate o suporte técnico para se realizar essas atividades de planejamento, fiscalização, avaliação. Tá? Então, trouxe até aqui um trecho da Lei 8666 que fala disso, né? A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, né? O fiscal, o gestor do contrato. Lembram que a gente falou disso aqui também, né? Que a Lei 8666 ela só fala de um representante, enquanto a IN 04 ela já traz 4 pessoas para acompanhar o contrato, né? O gestor,
e 3 fiscais. E aqui, ó o detalhe. Para as atividades, para certas atividades, é permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo. Assistir a quem? Assistir e subsidiar o representante da administração, né? O fiscal, o gestor, né? Então, é possível, sempre vai ter que ter pelo menos uma pessoa, um servidor público, fiscalizando, acompanhando o contrato, mas também é possível contratar empresa que dê subsídios, que ajude ele tecnicamente a fazer aquele trabalho. Mas lembrando que o responsável sempre será o servidor público, né? A empresa vai apenas dar um suporte. Beleza? Então, questão correta. Questão da FGV no concurso da Fiocruz. Assinale a alternativa que não apresenta um motivo para a terceirização da área de TI. Né? Então, pessoal, o que é que ele está querendo saber aqui nessa questão? O que é que se busca com a terceirização, tá? Tem 5 alternativas aí, todas são motivos, são objetivos de se realizar a terceirização, menos uma. E aí vocês têm que descobrir qual dessas não é um motivo, não é um objetivo da terceirização. Vamos ver então a resposta. Resposta letra E, de escola, pessoal. Olha aqui. O único desses que não é um motivo para terceirização é a transferência de responsabilidades. Por quê, pessoal? Eu acabei de falar na questão passada, né? Quando se terceiriza, a responsabilidade continua sendo do órgão público, continua sendo do gestor, dos fiscais do contrato, né? Eles são responsáveis. As empresas, seja ela terceirizada para fazer, ajudar no acompanhamento de um serviço, para ajudar no planejamento, seja para executar uma obra, executar um serviço lá de suporte técnico a computadores, desenvolver software, a responsabilidade por aquilo é do servidor público responsável, pelo fiscal, pelo gestor. Né? Então não se transfere responsabilidades para a empresa, tá? Só se transfere a execução dos serviços. Todas as outras alternativas aqui se referem a motivos para se buscar a terceirização de serviços ou de bens. Letra A, previsibilidade dos gastos e prazos. Então, quando você terceiriza, você tem uma boa ideia, né? Tem capacidade, tem possibilidade de prever quais serão os gastos com um determinado projeto. Então, imagine que o órgão vai desenvolver um software, né? Um projeto lá para desenvolver um software. Quando ela contrata a empresa, né, ela faz a estimativa, né, faz a pesquisa de mercado, e quando a empresa ganha, se sabe exatamente quanto se vai gastar naquele projeto, né, do começo ao fim, porque o valor está ali no contrato. Né? Mas se for desenvolvido internamente, não se sabe exatamente quanto vai se gastar, né? Vão ter servidores envolvidos, pode entrar gente, pode sair servidores, e aí não se tem como prever todos os gastos e prazos, né? Porque também quando é com uma empresa, você vai colocar ali no contrato acordos de nível de serviço, prazos máximos para entrega, então é mais fácil prever gastos e prazos. Se busca também, né, agilidade na implementação de soluções, porque os órgãos muitas vezes não têm gente suficiente, tem poucos servidores na área de TI. Então se contrata uma empresa, pede ali um prazo para ela e ela vai tentar, ela vai buscar atingir aquele prazo, né, e aí vai ter mais agilidade. Redução de custos também, por não ter que manter uma estrutura muito grande de servidores, de pessoas do próprio órgão ali, que nem sempre vai ter demanda para eles, então contrata a empresa, desenvolve um projeto e aí finaliza o contrato com a empresa. Letra D, garantia de qualidade nos serviços e produtos. Claro que não se pode ter 100% de certeza que vai ter uma qualidade nos serviços executados, mas se coloca ali vários dispositivos no contrato para ajudar a garantir essa qualidade. Então também é um motivo, é o que se busca com terceirização. Beleza? Então vamos lá para a próxima. Assinale a alternativa que apresenta os fatores críticos na terceirização.
Então, mais um aqui da FGV, da Fiocruz, que está tentando aqui, está buscando saber se você realmente entende para que serve a terceirização, quais são seus objetivos, o que é importante e o que não é importante num contrato de terceirização, tá? E essa questão aqui, ó, vejam que ela fala de fatores críticos. Então você vai ter que identificar entre essas alternativas o que é mais importante numa terceirização, o que é que tem que prestar mais atenção, o que é que se falhar vai tudo dar errado. Então vejam, né, qual é a resposta aqui. Aqui no próximo slide eu vou falar de todas as alternativas e comentar a resposta. Vamos passar então para a resposta. Letra D, pessoal. Fator crítico na terceirização de serviços de TI. Preparar a estrutura interna para escolher o parceiro e redigir o contrato. O que é isso aqui, pessoal? Em outras palavras, é fazer um bom planejamento da contratação, né? Designar uma equipe de planejamento da contratação. Vocês lembram dessa equipe, né? Que vai ter um integrante técnico, um integrante administrativo, um integrante requisitante, né? Eles vão fazer parte dessa estrutura para escolher um parceiro e redigir o contrato, ou seja, eles vão fazer todo o planejamento, análise de viabilidade, estratégia da contratação, definir a forma como a licitação vai ser feita e em seguida, né, escolher, né, ver qual empresa vai ser vencedora e ter um contrato com ela, né? Então isso aqui é o fator mais crítico para se ter uma boa terceirização, beleza? Vamos ver aqui as outras alternativas. Vocês vão observar que as outras alternativas elas falam mais de atividades executivas, né? Que são coisas que podem acontecer na terceirização, que você pode contratar um serviço para fazer aquilo, mas isso não é crítico, né? Isso é uma atividade meramente executiva. Essas outras aqui, A, B, C e E. Então, ó, letra A, desenvolver sistemas de aplicativos ou adquiri-los de fornecedores externos. Sim, você pode buscar isso na terceirização, mas isso não é um fator crítico, né? Manter um inventário de serviços instalados ou planejados. Beleza. Né? Manter um inventário é uma atividade executiva. Verificar periodicamente a adequação dos sistemas e aplicativos às suas necessidades. Ok, você deve sim fazer isso, mas o fator crítico mesmo na terceirização é preparar, é planejar bem aquela terceirização e fazer uma boa gestão do contrato. Letra E falou aqui de prestar suporte de TI, que também, né, pode ser uma atividade que vai ser terceirizada, mas o principal aqui, né, que só quem pode fazer é o próprio órgão contratante, né, é preparar essa estrutura para escolher uma boa empresa para executar o contrato. Todos os outros são serviços executivos que vão ser feitos pela empresa que ganhar a licitação. Vamos lá então para a próxima. Uma questão da CGU que eu adaptei aqui, né? Ela tinha várias afirmativas, assertivas. Eu trouxe aqui duas que tem a ver com o nosso assunto, o assunto que a gente está estudando. As outras não tinham relação. Então, questão do concurso da CGU 2012. Para você dizer se está certo ou errado, essas duas assertivas aí. Serviços distintos devem ser licitados e contratados separadamente. É a primeira. A segunda. A segregação de funções impede a contratação do mesmo prestador para realizar serviços de execução e fiscalização relativos ao mesmo objeto. Então, pessoal, o que é que vocês acham aí dessas duas, né? Vejam, leiam, pausem o vídeo se precisar e aí eu comento daqui a pouco. Vamos ver então a resposta. Questões afirmativas corretas, pessoal. Olha lá. Essa aqui a gente falou muito, essas coisas aqui a gente falou muito no módulo 1, tá? Então essa aqui nada mais é do que uma revisão. Serviços distintos devem ser licitados e contratados separadamente. Sim, né? A gente sabe, lembra quando a gente falou do conceito de solução de TI? A própria IN 04 ela fala que um objeto de contrato, né? Cada contrato só deve ter uma solução de TI, né? E então, se for serviço distinto, por exemplo, desenvolvimento de software e suporte à infraestrutura, são serviços distintos. Então, eles têm que ser
licitados separadamente e feito contratos separados, né? Ou seja, você deve permitir que duas empresas diferentes possam prestar aquele serviço, né? Cada uma fazendo um deles, ok? Na segunda assertiva aqui ele fala a segregação de funções. Vocês sabem, né, o que é segregação de funções? A gente já falou disso também, né? É separar as funções para que a mesma pessoa não faça todas as atividades em um processo. Por exemplo, a pessoa que faz as contas para um pagamento não pode ser a mesma que autoriza aquele pagamento, né? Então, isso é segregar funções para ter um mínimo de controle, né? Para a pessoa não cair na tentação de fazer besteira. Então, ó, segregação de funções impede a contratação do mesmo prestador de serviço para realizar serviços de execução e fiscalização relativos ao mesmo objeto. Então, pessoal, aquele exemplo que eu gostava de falar lá nos módulos passados. Se você contratou lá uma fábrica de software, né, uma empresa para desenvolver software, e você vai pagar essa empresa baseado na métrica de ponto de função, né? Cada ponto de função que a empresa desenvolver, ela ganha um valor X. E aí seu órgão não tem pessoas suficientes para fazer as contagens de ponto de função, né, para verificar se o que a empresa diz que desenvolveu realmente está na quantidade correta. E aí você contrata uma outra empresa para fiscalizar, para fazer a contagem, a recontagem daquela quantidade de pontos de função. Então tem que ser duas empresas diferentes, não pode ser a mesma que executa, né, que diz ali que implementa os pontos de função e ela mesma fazer a fiscalização dela, né? Ela atestar que o que ela falou está certo, né? Então, se for para executar e fiscalizar o mesmo objeto, tem que se ter duas empresas, tá? Claro, se essa fiscalização não puder ser feita pelo próprio servidor, pela própria equipe interna do órgão. E aí, se quiser contratar uma outra para fiscalizar, aí sim, né, tem que se garantir que são duas empresas diferentes. Beleza? Então, pessoal, a gente encerrou aqui a primeira bateria de questões, né? Falamos aí da terceirização de serviços de TI de forma geral, questões mais simples, né? Como vocês viram, nenhuma questão muito difícil, muito aprofundada, mas a partir da próxima aula, né? As próximas questões vão vir aí com algumas coisas mais capciosas, né? Algumas coisas mais chatinhas que a gente não viu ou que necessita de uma interpretação, necessita de um conhecimento dos acórdãos do TCU. Beleza? Então espero vocês daqui a pouco.